Meio-dia e 31, muito obrigado por sua companhia aqui no Live CNN. Sobre esses próximos passos do processo contra o ex-ministro Anderson Torres, a gente vai conversar agora por telefone com o advogado especialista em direito criminal, Jair Loreto. Muito obrigado, Jair, por estar conosco aqui na CNN Brasil. De extrema importância a sua participação, quero contar com todo o seu conhecimento para a gente olhar para frente agora após a prisão de Anderson Torres. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor, temos agora a partir do 12h30 a audiência de custódia. E eu queria saber do senhor como é essa audiência de custódia que começou agora há pouco, 2 minutinhos, 12h30, no próprio batalhão da Polícia Militar por videoconferência. Bom dia mais uma vez. Bom dia a você, aí aos ouvintes e espectadores da CNN. Pois bem, a audiência de custódia deve estar acontecendo de acordo com a determinação do ministro Alexandre de Moraes. E nessa audiência de custódia, né, que está sendo feita porque a lei assim determina, todo preso, né, tem o direito, né, de em 24 horas passar por uma audiência de custódia. Nessa audiência é decidido o que será o encaminhamento que será dado à prisão que foi pelo qual o Anderson Torres passou, né? Foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, é possível que a prisão preventiva ela se convole em prisão domiciliar, né? O que eu acho muito mais provável que aconteça por conta do disposto em legislação, mas também é possível que ele permaneça preso, né, no estabelecimento determinado pelo ministro. Então, essas duas possibilidades podem ocorrer. Eu entendo, né, em tese, não posso, obviamente, opinar sobre o caso em concreto, mas entendo em tese que ele sendo primário, bons antecedentes, residência fixa, etc., a prisão em estabelecimento prisional pode ser convolada em prisão domiciliar como uma medida alternativa à prisão. Provavelmente com várias restrições, sem poder se comunicar com outros investigados, sem poder falar com testemunhas, mas fora de um estabelecimento prisional. Essa é uma possibilidade que eu enxergo a mais provável possível. O senhor está dizendo que, na sua ótica, pode acontecer e talvez seja a mais evidente para o senhor é que ele vá cumprir essa prisão preventiva, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes em casa, em prisão domiciliar, é isso? Sim. O mais provável que aconteça é que ele cumpra essa prisão preventiva em casa, né? E aí, a partir daí, né, ele não é processado criminalmente ainda, pelo que me consta, não existe um processo criminal contra ele, mas sim uma prisão preventiva para garantia de ordem pública, para facilitar a instrução criminal, porque ele estava fora do país. Mas a partir daí, provavelmente, o Ministério Público Federal vai processá-lo criminalmente e ele vai ter direito à defesa, como todo cidadão que é processado criminalmente de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. Nessa oportunidade, ele vai poder arrolar testemunhas, fazer prova técnica, prova pericial, prova documental e provavelmente alegar, né, a sua inocência em relação aos fatos imputados contra ele. De outro lado, o Ministério Público Federal vai tentar fazer convencer o juízo, que nesse caso é o Supremo Tribunal Federal, sobre a culpa do acusado, do ex-ministro Anderson Torres. E aí, no final, haverá uma sentença absolutória ou condenatória. Doutor Jair, o senhor mesmo havia mencionado um pouco antes da preocupação também, talvez da justiça, dessa prisão acontecer de forma domiciliar, de que ele possa, em casa, receber algum tipo de visita, ou isso não é possível, ou ter algum contato com outras testemunhas, ter acesso aí a alguns documentos que, porventura, a Polícia Federal não encontrou ao longo dessa investigação, né? Ou quando esteve na casa dele. Isso também a Justiça não pode levar em consideração? Sim, veja, quando a prisão domiciliar, nesse caso, com uma medida alternativa à prisão, ela é clausulada, né? Então, existem algumas condições, dentre as quais, muito provavelmente, se a prisão domiciliar for concedida ao
ex-ministro, muitíssimo provavelmente vai haver proibição de contato com outras partes do processo, documentos, testemunhas, etc., para que de fato não macule, né, o processo em si. Não se viciam os atos processuais. Ele não tenha como interagir com outras pessoas, como atrapalhar o curso do processo. Então, e é uma possibilidade, se ele for preso em casa, se a prisão domiciliar for assim, concedida ou determinada, muitíssimo provavelmente ele vai ter os seus passos controlados. E caso, né, ele venha, se tudo isso acontecer, por hipótese, se caso ele venha a descumprir essas condições, aí sim ele pode ser preso no estabelecimento prisional. E dentro da tua ótica também, doutor Jair, o senhor acredita que a gente está acompanhando uma certa celeridade? Temos nesse momento a justiça tentando acelerar todo esse processo desde a chegada dele. Obviamente faz parte de todo o rito, né, essa audiência de custódia, mas a gente percebeu que foi tudo muito rápido, desde a chegada dele ao Brasil, desde a chegada dele ao aeroporto, até mesmo agora ele sendo levado para o 4º Batalhão da Polícia Militar, uma tentativa até mesmo da defesa de Anderson Torres de blindar a imagem dele, e aí agora a gente tem essa audiência de custódia acontecendo. Tem um prazo que o senhor mencionou, 24 horas, certo? Mas a gente viu algo muito rápido acontecendo. Na tua ótica, é realmente por se tratar de Anderson Torres, delegado, ex-ministro, ex-secretário de Segurança também, por isso esse processo está acontecendo de uma forma mais rápida? Veja, as prisões preventivas, de um modo geral, elas são declaradas com medidas de urgência por parte decretadas, né, por parte dos juízes de um modo geral. Nesse caso não foi diferente. O que nos faz parecer que esse procedimento está sendo tocado a toque de caixa é de fato a importância que os fatos tiveram em relação ao dia a dia do Brasil, né, às instituições brasileiras, né, todos nós assistimos o que aconteceu na semana passada. Então eu não esperaria nada diferente. Não há nada de ilícito nisso e nem de anormal, né? Quiséramos nós que todos os processos judiciais do Brasil andassem rapidamente assim, mas de fato ele está andando de uma forma bastante célere e não vejo nada irregular e nada incomum e não me surpreende, porque de fato o assunto mereceu a atenção do Brasil inteiro e particularmente do Supremo Tribunal Federal. Concordando ou não com a prisão preventiva, que é outro caso, também eu não vou me imiscuir por conta do processo em tese, eu não posso, né, por uma questão até de regulamentação da ordem dos advogados do Brasil, eu não posso opinar sobre processos em andamento em relação aos quais eu não trabalho, mas concordando ou não com a prisão preventiva, ela foi decretada num tempo adequado. Então, na sua ótica, obviamente, agradeço muito o seu conhecimento e estar dividindo aqui com a gente na CNN. Portanto, a gente está acompanhando uma prisão que está seguindo todos os ritos, todas as sequências pós-prisão, né? Digamos assim, de uma maneira convencional, nada anormal, nada fora das 4 linhas, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas está seguindo o que deveria, a audiência de custódia nesse momento, e aí vão decidir se ele vai para um sistema prisional ou então se essa prisão preventiva ele pode cumprir em seu domicílio. Uma outra pergunta que eu tenho para o senhor, doutor Jair, é com relação a agora o próximo passo depois que essa prisão ela aconteceu. Aí vão decidir nessa audiência de custódia onde Anderson Torres irá permanecer e aí na sequência quanto tempo para que ele possa se reunir com os advogados? Como é que funciona o passo a passo pós essa audiência de custódia para que ele tenha contato com os advogados, para que marquem um depoimento, um primeiro depoimento, porque acho que essa é a grande expectativa. Quando pode ocorrer esse primeiro depoimento? Existe um prazo para que ele aconteça, para que ele se prepare, para que ele trace aí, junto da sua defesa, a melhor estratégia, arrole também no processo algumas testemunhas? Qual que é o prazo hábil para isso? Bom, vamos lá. Neste momento, muitíssimo provavelmente, espero que sim, ele está sendo acompanhado por um advogado. É direito dele, a partir do momento da sua prisão, né, ter um advogado ao seu lado para poder fazer valer os seus direitos, né?
E nós estamos falando hoje, pelo que é público, que se trata ainda de um inquérito policial. Né? É um inquérito que tramita sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal, mas é um inquérito para apurar o crime. Do inquérito, né, se conrolar em processo criminal, vai depender uma investigação. Né? Então, a Polícia Federal vai investigar o assunto e aí, da investigação, o inquérito vai ao Ministério Público Federal, que vai oferecer ou não a denúncia criminal contra o acusado, contra o ex-ministro. A denúncia pode ser aceita ou não pelo julgador, que nesse caso é o STF. E nessa condição, se aceita, ele vai ser intimado dessa decisão e a partir daí começa a correr os prazos para a defesa no processo criminal. Porque na verdade o que acontece? São dois momentos, da investigação, onde ele não é réu, e do processo onde ele pode vir a se tornar réu. E nesse momento os prazos começam a correr. E aí são diversos prazos para a defesa 10 dias, mas enfim, vai começar apenas quando a investigação terminar. Entendi, doutor. Então a gente ainda tem muita coisa para acompanhar, né? Não é algo simples, porque acho que todo mundo quer saber o conteúdo desse depoimento, mas obviamente existem prazos a serem cumpridos, né? Então hoje mesmo a gente só tem audiência de custódia e nada mais, certo? Sem dúvida, audiência de custódia, onde vai ser definida a condição dessa prisão preventiva. Se vai ser domiciliar, o que eu acredito, ou se vai ser no estabelecimento prisional, ou sala de estado maior, enfim, a condição dessa prisão é que vai ser definida nesse momento. Provavelmente ele já passou por exame de corpo de delito, um exame médico para verificar se o estado dele está adequado, obviamente sempre acompanhado por um advogado, mas neste momento só se decidirá a respeito da prisão preventiva e num segundo momento, após a investigação, que pode demorar vários meses, né, ou anos, a depender da complexidade do que está sendo apurado, e se o Ministério Público Federal o denunciar criminalmente, ele virá réu. Hoje ele é apenas um investigado. Muitíssimo obrigado. Conversamos agora por telefone com o advogado especialista em direito criminal, o doutor Jair Jaloreto, que explicou para a gente, trouxe muito conhecimento, agregando aqui na nossa cobertura a respeito do próximo passo, da importância dessa audiência de custódia. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço. Boa tarde a vocês.